Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de agosto de 2013, é uma terça-feira. O verbete é de número 2741. Ele tem 5 páginas, 41 alogias e 11 máximos. O título do verbete, Biodiversidade, e foi elaborado na visão da intrafisicologia. Quem redigiu esse verbete foi a Lucimara Ribas Frederico, a neoverbetógrafa. A Lucimara Ribas, ela é graduanda em Engenharia Ambiental, brasileira, natural de Foz do Iguaçu, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde dezembro de 2009. A biodiversidade é a variedade de organismos vivos de todas as origens existentes nos ecossistemas terrestre, marinho e dulcícola, compreendendo a diversificação das formas de vida entre ou dentro das espécies do planeta Terra. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da sustentabilidade, o holopensene pessoal da max-fraternidade e o holopensene pessoal junto à natureza. Na fatologia, as interações das espécies, os reinos da natureza animalia, plante, fungi, protista e monera, a utilização de agrotóxicos contaminando o solo, corpos hídricos e exterminando a biodiversidade, o aquecimento global proporcionando a diminuição da biodiversidade, a revolução industrial do século XVIII acelerando o consumismo e a escassez de recursos naturais, o desmatamento enquanto exploração econômica, a urbanização levando à diminuição e fragmentação dos habitats naturais, o tráfico de animais, as edificações sem prévia realização do estudo de impactos ambientais e relatório de impactos ambientais, a utilização de animais enquanto matéria-prima na confecção de roupas e acessórios da moda, a sociedade desinformada sobre a importância da biodiversidade para a sobrevivência de todos. O Brasil, detentor da maior diversidade de flora e fauna do planeta, o respeito pela vida. A gente destaca também que a fatologia tem 25 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. Na parafatologia, a paraflora, a parafauna, a convivência com as fitoenergias, o fitoectoplasma utilizado na TENEPS, a convivência com as zooenergias. Na argumentologia, nós destacamos a enumeração intitulada taxologia. Ela foi elaborada sob o enfoque da conviviologia e a autora apresenta 12 interrelações de espécies garantidoras das respectivas sobrevivências. É bem interessante ler essa enumeração. Na remissiologia, nós destacamos bioenergotaxonomia, educação ambiental, saúde ambiental, senso universalista e vida ecológica. Na frase enfática, cada espécie é única dentro do macrosistema planetário, desenvolvendo funções importantes para a sobrevivência das demais. As extinções podem levar à decadência da espécie humana. Questionologia. Você já refletiu qual papel desempenha na grande teia da vida? Você traz contribuições qualificadas no ecossistema do qual faz parte? Na bibliografia específica, a autora apresenta 2 fontes de referência. Agora, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Natureza, variedade, multiplicidade, adaptabilidade, sustentabilidade. Harmonopensenidade, diversificação, preservação, coevolução, coexistência. Sobrevivência, interdependência, ecossistema, equilíbrio, espécie.
biofilia, biologia, ecologia, evoluciologia e intrafisicologia. E agora vamos passar as perguntas para a neoverbetógrafa, mas antes de começar aqui com as perguntas do Tertuliano, nós gostaríamos de saber o que te motivou a escrever sobre esse tema biodiversidade. Alô? Então, boa tarde a todos, né? O que me levou, assim, até me chamaram assim para escrever um verbete, né? E aí eu não sabia o que escrever. Aí eu falei assim, se eu for escrever vai ser alguma coisa na minha área, né? E aí eu fiquei vendo o que eu poderia escrever. E aí houve algumas sincronicidades, né, no qual me levaram a esse tema. A primeira sincronicidade foi o Cultivando Água Boa, que eu fiz a inscrição de última hora lá, e aí eles me jogaram na temática biodiversidade. A segunda sincronicidade é que o dia do meu nascimento, 22 de maio, é o Dia Mundial Internacional, né, da Biodiversidade, que é uma segunda sincronicidade que eu fui verificar depois que eu comecei a ver que eu tinha relação com essa temática, né. E aí, durante assim, o tempo que eu fui pesquisando, eu fui entrando cada vez mais assim, nos cursos que eu ia fazendo dentro da faculdade. Falavam muito sobre biodiversidade, e aí foi mais ou menos isso. Esse foi o meu norte, né, para fazer essa pesquisa. Muito bom. Agora, a verbetógrafa, professora Lucimara, na Fatologia, página 9, terceira linha. Favor explanar sobre a Convenção da Biodiversidade. Página 9, terceira linha, na Fatologia. Biodiversidade? Então, a Convenção da Biodiversidade, ela foi assim, em 1992, na Rio 92, Eco 92, que eles chamam, né? Eles propuseram alguns projetos, alguns trabalhos, e aí eles destacaram a importância da biodiversidade. E aí eles fizeram uma convenção, né, sobre isso. E aí eles destacaram, né, que tem que utilizar os recursos naturais com sustentabilidade, né, nessa convenção. Basicamente isso. Foi em junho de 1992 e que foi feita essa convenção, se o professor souber. Tá bom? Basicamente isso daí. Então, agora na Fatologia, página 8, segunda linha de baixo para cima. Poderia falar mais sobre os valores e princípios expostos na Carta da Terra? Desde quando existe essa carta? Quem a assina? Tá, o princípio aqui na Fatologia, né? Fatologia, página 8, segunda linha de baixo para cima. Uhum. Então, assim, também foi elaborado, né? E são lá em 1992, se eu não me engano, fala, né, sobre os princípios e diretrizes, né, para respeitar, né, levando em conta também a sustentabilidade. Então, são valores e princípios que estão escritos aqui, né, não sei se dá para ver. Tem algum assim que você gostaria de citar? Sim, aí tem o princípio número 1, que fala, que está ligado bem à biodiversidade, né, que ele fala assim, que todos os seres estão interligados, né, e cada forma de vida tem o seu valor, independente do uso humano, né. Então, assim, ele foge até um pouco das leis que a humanidade vem fazendo, né? Porque ele foca mais assim no valor da vida, né? E como surgiu essa carta? Quem que assinou? Quem que propõe essa carta? Você sabe? Não me recordo. Como eu disse, Rio 92, mas... Começou lá, né? Mas aí, a partir daí, tiveram várias derivações aí. Mas hoje em dia tem até uma comissão, isso faz parte das nações, da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas. Então tem até uma comissão específica que trata da Carta da Terra. Não sei se a Lu lembra mais alguma coisa.
O importante agora é que todos leiam. Foram feitas consultas em todos os países do mundo, como se fossem fóruns de discussão, e esses princípios foram sendo construídos ao longo de mais de 10 anos por todos os países do mundo. Então, ela começou na Rio 92, mas ela não era um documento pronto para ser aprovado, né? Ela é um processo de construção de uma linha de raciocínio, né? E é por isso que é a ONU quem leva, para manter isso no âmbito dos vários países. Tem uma comissão específica da ONU que faz fica, isso, né, tratando, organizando, mantendo viva essa discussão, né? Sobre... Tudo bem? Quer complementar? Qualquer coisa, a pessoa também, mais informações no site da própria comissão da ONU sobre a biodiversidade. Tudo bem. Continuando aqui. Na fatologia, página 8, quarta linha de baixo para cima. Os testes laboratoriais em animais. Este é um assunto bastante polêmico. Ainda não tenho opinião formada, mas a princípio penso que não é possível ser literalmente contra. Qual é a posição da Conscienciologia a respeito? Assim, eu tenho no meu ponto de vista, né? Sim, fala o seu ponto de vista. Em relação à Conscienciologia, está correto, né? Eu acho assim que é uma falta de cosmoética, ética com o ser vivo, né? Você ir lá e espetar agulhas no animal, fazer testes e coisas assim, submeter uma coisa que talvez o ser ele não gostaria, né? A gente não sabe porque ele não está falando, né? Ele tem a forma de se comunicar, mas não está dizendo claramente, né? Eu assim, na minha opinião, eu acho assim que não é bacana, né? Você ir lá e fazer um teste em um animal sem a conscientização daquele ser vivo, né? Assim, como se fosse com você, né? Por exemplo, assim, chegar e te fazer, ou alguém que não conhece a sua forma de comunicação, chegar em você, fazer um teste, assim, sem o seu consentimento, né? Você apenas vai agir de alguma forma, e os animais é dessa forma, né? Na minha opinião, eu não sou a favor, né? E você vê alguma alternativa? Porque o que se fala é, se não fizer, todo mundo é a favor de não fazer. Mas então, o que faz no lugar de? Você vê alguma alternativa? Você já leu alguma coisa sobre isso? Não? Assim, a princípio, não, né? Eu não tem, né? tenho assim, uma opinião formada assim, para poder esclarecer essa pessoa, né? Posso contribuir? Pode. Tá. Não tem só críticas éticas, não estou nem falando de cosmoética, não tem só críticas bioéticas em relação ao uso de animais em laboratório, mas tem muitas críticas hoje de metodologia mesmo. Já se considera há muitos anos, mais de 10 anos, que o modelo experimental de testagem de medicamentos, etc., em animais de laboratório, não é eficaz, não é aproximado o suficiente da fisiologia humana. E, por isso mesmo, depois os testes são feitos em humanos. Então, é quase como se fosse uma etapa desnecessária. Lógico que a gente não pode absolutizar nada, né? Sempre pode ter alguma situação em que, metodologicamente, ainda poderia ser útil você estar aplicando esse modelo, né? Mas, de qualquer maneira, é possível buscar outras formas de você fazer experimentação em relação à eficácia de alguma coisa que não seja que esse se consolidou. É mais uma tradição do que uma necessidade. E quais são as alternativas? Porque a questão toda é alternativa, né? Que eu acho que é quase um consenso que a gente não gostaria de continuar. No sentido, na questão da ética. Por exemplo, eu já vi um magistrado na TV, quando perguntado como é que a gente sabe se é mais ou menos ético. E ele respondeu o seguinte, que eu acho que baliza tudo. Se você tem duas alternativas e com seu autodiscernimento você vê que uma é mais ética, mas por algumas variáveis, circunstâncias pessoais, ou comodismo pessoal, você decide pela não tão ética, então aí você está sendo antiético. É mais ou menos o que ocorre. Existem alternativas hoje, sim, de ponto, inclusive, em relação ao processo da experimentação.
softwares, existe pele sintética. A tecnologia, ela ajuda nesse sentido, mas como disse a Luciana, a tradição, o uso e o costume acabam evitando que pessoas, instituições, universidades, professores mudem a sua metodologia, principalmente na área educacional. É uma luta muito grande, porque já existe toda uma metodologia, já existe toda uma quantidade de utensílios, né, específicos para isso. Tem uma indústria instalada, é um processo também econômico de verbas, então são muitas variáveis que mantêm esta experimentação que é anacrônica, porque já foi detectado por cientistas renomados que não tem o percentual de eficiência e eficácia muito pequeno. Então, entre custo e benefício, o custo está sendo muito maior que o benefício. Mas, como tudo, as variáveis econômicas, elas ainda imperam e fazem com que a consciência não recicle. Ela deixe de fazer uma reciclagem. Posso complementar? Porque, veja, como a gente está falando num processo de evolução de ciência, o método, ele é o quê? É uma conduta prática a partir da forma de pensar. Isso é a epistemologia, tem uma epistemologia atrás. Isso é como a gente olha o conhecimento. Então, como a gente está processualmente, em termos de história, mudando até essa dúvida sobre a metodologia, às vezes o processo o método vai acabar também, historicamente, mexendo na epistemologia, mexendo na forma de ver. Então, parece que é um momento de transição mesmo, em que, a partir dessas práticas e dessa reflexão, vai também se mudar a forma de ver como gera o conhecimento. E, por conta disso, a impressão que a gente tem é que, como tudo, vai ter um processo aí de uma evolução tecnológica, né? Agora, infelizmente, a questão da política, do dinheiro, dos laboratórios, impera muito. Mas a gente tem que continuar fazendo a nossa parte para que as condutas elas sejam mais lógicas em relação à evolução de todo esse conhecimento. É o que a gente espera, né? Mas é um momento crítico, porque a gente está numa transição importante. Uhum. Passando adiante, então. Na Principiologia, página 9, pode comentar sobre o princípio da conservação das espécies? Página 9, Principiologia. Então, assim, esse princípio é em questão de conservar, né, as espécies até para o bem, né, da própria humanidade, do próprio planeta, né? Então, assim, ter como princípio para você conservar é tentar não degradar, não como que eu vou dizer? É isso, é exatamente essa palavra, respeitar aquela espécie, né? Então, por exemplo, assim, igual os vegetarianos, essas coisas, essas pessoas assim, até essa questão aí que botou aí de testes em animais, assim. Então, é uma forma de conservar aquela espécie dentro do ecossistema, né? Para não haver uma certa desarmonia no lugar, no meio do qual a gente vive. É mais isso, é para conservar as espécies, né? Respeitando a vida. E nós também, né? Que nós homem também é um animal, né? Sim, respeitar um ao outro também. Porque eu fico vendo assim os aparelhos que eles coisas simples, né? Agora mesmo, a varredura agora, para economizar água, não é mais varredura hidráulica, mas é varredura a vapor. Aquilo levanta uma poeira, a pessoa que tem algum problema de rinite, algum problema de saúde, e mesmo que não tenha problema de saúde, passa a ter. Porque, além do vento que levanta poeira, ainda aquilo, agora é um denominador comum. Todo mundo tem aquela varredura a vapor, né? Agora, tecnicamente, é um avanço, né? A natureza está preservada, mas a nossa natureza, eu fico me perguntando, será que estão nos preservando, né? Então, eu quero entrar também nessa questão, assim, que o ser humano, ele faz também parte da natureza. Porém, assim,
Você colocou assim que a gente também tem que preservar a natureza, sim. Também tem que preservar nós também, porque nós fazemos parte desse meio no qual estamos inseridos. Porém, muitas pessoas, muitas pessoas não, porém as pessoas elas não respeitam, sabe? Elas acham que, por exemplo, São muitas pessoas mesmo. Nós assim, né? Somos o centro assim do universo. É aquela questão de antropocentrismo, que somos a espécie dominadora e por isso nós vamos fazer o que bem entender com o restante. Não, a gente tem que tentar ter uma visão melhor, né, em relação a isso, respeitar e ver qual é a forma melhor de poder interagir com o meio no qual nós estamos inseridos, né? É essa a opinião que eu tenho, né, que devemos ter isso, né, com nós, esse princípio, né, que nós somos partes da natureza. Nem mais nem menos, né? Nem mais nem menos. Na equanimidade. É que assim, a gente tem um diferencial, né? Que somos uns seres um pouco mais complexos em questão de racionalidade. E, baseando-se nisso, acredito que nós deveríamos tentarmos ajudar as outras espécies a evoluir e respeitar eles. Então, assim, esse é o nosso diferencial. Se nós temos esse diferencial, temos que fazer alguma coisa em relação ao meio no qual estamos inseridos. Concordo plenamente. Tem aquele dizer aqui da Conscienciologia, né? Compete a quem tem mais discernimento a compreender o que tem menos discernimento. Então, se somos nós é que temos que compreender, né? Tá bom? Na Teoriologia, página 9, segunda linha, favor de explanar a respeito da teoria da coevolução. Teoriologia, página 9, segunda linha. A teoria da coevolução é a evolução em conjunto, né? Voltando ao assunto, nós estamos dentro de um ecossistema. Se estamos dentro de um ecossistema, são várias espécies, até o verbete é biodiversidade, diversidade de vida. Então, ninguém evolui sozinho. Nós estamos aqui junto com outras espécies, e aí, a partir dessas outras espécies, a gente sempre vai aprender algo em relação com essas espécies, né? Então, seria uma evolução conjunta, junto com as outras espécies, baseando-se nisso. Tá bom. Na Interaciologia, página 9, segunda linha, a interação ato ilícito, débito kármico. Eu admito que podemos criar interprisão com os animais, mas será que isso acontece também com as plantas? Como se processam as interprisões com bichos? Nossa, aí é uma pergunta assim que... Bom, assim, se você... Eu acho, assim, esse é o meu ponto de vista, né? Sim, esse é o ponto de vista, com certeza. Se você faz alguma coisa assim, por exemplo, eu acho que, assim, eu não estou à toa aqui, né, estudando engenharia ambiental, fazendo alguma coisa eu devo ter feito na outra vida e agora eu estou vindo para quitar essa dívida, né? Ela perguntou em relação à planta. A plantas também. Plantas e animais. Será né? que esse débito kármico também acontece com as plantas? E aí depois ela volta para os animais. Como se processa as interprisões com os bichos? Então, assim, por exemplo, ele assim... é um homem. Desculpa. Não, então, é uma assim, pessoa, né? Isso. Assim, no meu ponto de vista, né, se você fez alguma coisa em grande massa para alguns animais, plantas, utilizou de forma errada, por exemplo, um grande caçador foi lá e fez caça e matou o animal simplesmente por esporte, eu acho assim, acredito eu que nessa vida, na próxima vida, de alguma forma vai surgir momentos que ele vai poder quitar aquela dívida que ele tinha em relação àqueles animais que não tinha necessidade de ele matar, às vezes, por esporte, assim. Acredito eu, né? Que seja isso, né? Mas eu acho que você está correto. Mas, assim, eu não tenho, assim, uma opinião muito... Aí eu pensei aqui, sabe em quê? Uma pessoa que solta um balão, e esse balão põe fogo numa mata inteira, ele está com débito kármico... Sim. Com certeza. Em relação às plantas, né? Eu até coloquei ali na... Uma pessoa poda uma árvore, poda até de uma maneira ruim, que a árvore aí não aguenta e morre. Também ficou em débito com aquela árvore, imagina. Isso, exatamente.
Assim, tudo que você faz de negativo, acredito eu que de uma forma ou de outra você vai poder quitar aquilo, né? Sim, fala. Tem algo que não é bem um ato ilícito, né, entre aspas, mas, por exemplo, várias decisões políticas que são tomadas do ponto de vista puramente imediatista e utilitarista, principalmente em termos de biodiversidade. E aí essas decisões repercutem em legislação e por aí vai, né, uma reação em cadeia. E esse povo aí, eu acho que vai se enrolar nesse sentido aí. De fazer lobby, fazer pressão, no sentido de aprovação, né, de leis cujo caráter é extremamente imediatista e utilitarista desse ponto de vista. Sem, vamos dizer assim, conciliar, ou pelo menos minimizar essas questões de perda de biodiversidade. Né? Também acho. Essas experiências com transgênico, se for malefício para a planta, que eu acho que deve ser, que altera a genética da planta e tal, né? E ainda por cima faz mal a gente também, possivelmente tem alguma relação, né? A manipulação genética. Samara, tudo bem? Parabéns, hein? Gostando de ver. Deixa eu te perguntar um negócio. Você acha que a gente, em geral, né, todos nós, incluindo eu, você, todo mundo, que a gente ainda vê muitos bichos, os animais em geral, como, vamos dizer assim, coadjuvantes ou quase figurantes dentro da nossa vida, da nossa evolução, como se fossem objetos, às vezes inanimados, às vezes pelo tamanho, às vezes pela compreensão errada mesmo. Como é que você vê isso? Parabéns. Não entendi a pergunta. Se a gente ainda vê muito os bichos em geral, né, dessa diversidade, essa quantidade toda, né, com as nossas preocupações egoístas, a coisa do egocentrismo todo, se a gente ainda acaba vendo os outros, as outras pessoas, que fará os animais como se fossem figurantes, simplesmente, da nossa vida, né? E às vezes até objetos inanimados, né? Então mata a gente, estou falando eu, inclusive, né? Mata como se fosse uma sujeira, um pó e um inseto seriam a mesma coisa, entendeu? Ah, sim, entendi. O que você acha disso? A gente não faz isso, por quê? Como é que a gente pode... Como é que pode sair disso? Aí, ó, melhorar isso. Sair eu acho meio difícil, né? Mas melhorar essa situação. Então, assim, a partir do momento que você entende que você está inserido, que você é parte da natureza e que tudo que está em volta, as espécies têm vida, têm sentimento, não sei se tem bem sentimento, mas sente dor também. Então, assim, você começa a ter certa empatia, né, em relação às outras consciências. E, assim, eu acho, né, que as pessoas deveriam, né, tomar maior conscientização, mas às vezes também temos que pensar assim que como que a pessoa foi criada, né? Às vezes tem crianças, assim, eu já morei em vilas que já vi crianças que pegavam passarinhos e quebrava a asa do passarinho e outras coisas mais, assim, sem dar mínima para a vida daquele ser, né? Então, assim, tem que verificar, né, que às vezes a falta de educação na sociedade hoje em dia também pode refletir nessas questões. Então, assim, acredito que as pessoas assim, deveriam encaminhar para uma educação e também essa questão de educação ambiental entrar também, né? Mostrar o valor da vida, mostrar às pessoas que não somos os únicos no planeta Terra no qual vivemos. E assim eu acho que a pessoa nós como seres humanos vamos nos localizando melhor em relação a esses tipo de posturas, né? Uhum. Então, você acha que para quem não tem assim, esse lado da empatia mais desenvolvido, essa educação, essa consciência, esse nível melhor de compreensão, de valorização da vida, né, do princípio de vida, do princípio consciencial, isso pode começar a fazer um ponto de mudança, né? Essa melhoria da compreensão da vida, dos princípios conscienciais. Você acha que pode ser por aí uma pessoa casca grossa, que não olha
para os demais, às vezes nem para os seres humanos, né? Pode começar a partir do intelecto, da cognição a melhorar também. Pode ser um ponto de início, de virada, para ela começar a sentir um pouco os outros. A educação faz parte também, porém, assim, eu acho, né? Não só pela vivência da pessoa, assim, com o tempo, dia menos dia, vai dar um certo clique nela, que ela vai verificar, né, que ela teve posturas erradas em relação aos outros seres, né, as outras consciências. Tá legal, obrigado. Eu até gostaria de contribuir no sentido de que isso que a Lucimara falou é muito sério. Eu, enquanto mãe, vi muitas mães que, quando elas conversavam, os filhos maltratavam os animais que estavam ali ao redor. Seja na pracinha, seja fazendo concurso de quantas formigas cada um matou, seja puxando o gato ou fazendo maus tratos a cães. Criança, principalmente homem. Eu mesmo, ela falou um caso aí, não sei se ela já sabia, mas eu mesmo e meu irmão, a gente, quando era pequeno, eu me lembro bem uma vez, estou fazendo aqui um testemunho aqui, criança, homem, ainda mais homem, né? Não é nem por maldade, a gente brincava tirando as coisas de adolescência, depois de estilingue, essas coisas, né? Mas quando a gente era pequenininho, bem pequeno, a gente brincava lá em Teresópolis, de um jogar irmão gêmeo, não é? Um jogava para o outro, jogava para cima para o pintinho, os filhotes de frango, né? Pintinho e planando. Né? Quer dizer, não era um negócio, não estava agredindo e tal, os bichos até que faziam a planagem, mas aí mais tarde a gente levou os bichos para o rio, os animais, e doou lá meu avô tinha um lugar como se fosse uma garagem mecânica e distribuição de materiais nas laranjeiras, a gente deixou lá, e depois quando a gente voltou, olha a tomada de consciência, a gente voltou 15 dias depois, um mês depois, falou, cadê os nossos pintinhos, né? E não, infelizmente, deu gato aqui no pedaço e tal. As galinhas, em geral, conseguiram fugir. Mas aquele frango, como ele era manco, aí veio na nossa cabeça, a gente brincava de jogar ele. Aí a gente teve que enfaixar a perna deles e tal. Aí caiu a ficha. A gente, criança, falou, não, aquelas brincadeiras, olha a consequência que isso deu. Ele não conseguiu fugir do gato. Todos se salvaram e ele manco. Mas já era por isso aí entra a educação. Isso. Pai e mãe tem que educar. Não, meu pai e minha mãe até que gostam bastante, mas é naquela coisa do dia a dia, não estavam olhando, saíam de casa, a gente ia lá naquela coisa instintiva. Mas os bichinhos ainda eram pintinhos ou já eram... Não, a gente não maltratou os bichos, eram pintinhos que a gente tinha, até alguns fugiram, a gente chorava. Não. Te pergunto, criança, né? Não, te pergunto quando o gato pegou. Não, já eram frangos já. Ah, então pode não ser o gato. A sequela. Não foi o gato que pegou. Não foi o gato. Não, foi o gato, eles não conseguiam correr. Não foi o gato que pegou. Não conseguia correr igual os outros. Mas ele não quer ouvir. Isso que a Lucimara falou, e você está trazendo exemplo, é importante. Às vezes o silêncio, o silêncio sempre é um consentimento. Então, a educação, quando se pensa na criança, e tu está trazendo a questão infantil, é muito sério no sentido de que pai e mãe, ou cuidador, ou professor, seja o que for, ele tem que atentar para todos esses detalhes. Se ele quer desenvolver um ser humano saudável, com um emocional saudável, né, ele também tem que perceber. Isso parece uma coisa folclórica, né? Isso é coisa de criança, como a gente muito ouviu dizer. Mas, na verdade, isso não é coisa de criança. Isso é coisa que se deixa as crianças fazerem e, na verdade, a responsabilidade é sempre do adulto que está do lado, que poderia alertar, poderia mostrar, poderia induzir a ter uma empatia muito maior. Então, a conscienciologia traz o animal sob o ponto de vista de ser um princípio consciencial, assim como ser humano. Coisas ali que vinham hoje em dia, eu estou até estudando psicologia agora, né? Mas eu leio muito, né? Hoje em dia se sabe que essa, vamos dizer assim, influência dos pais, assim, ela é muito menor do que se achava, né? É mais nesses casos de omissão, etc, né? Mas quando aquilo está dentro mais ou menos de um padrão, não foge muito, é muito pequeno, né? Eles fazem até o estudo com gêmeos fraternos, sendo educados juntos, e os casos de gêmeos unitarinos, como eu e meu irmão, educados inseparáveis, né? A diferença
é mínima. Então, o fator genético, nesse caso paragenético, na nossa visão, né? Quer dizer, aquela maldadezinha que tem dentro da gente, que vem no ego, tá? É uma coisa muito lábil, né? Então, por exemplo, a gente que fazia isso com os bichos sem maldade, e não estava torturando, mas trouxe consequências, ficou desesperado quando alguns deles fugiram. E chorávamos, então é um negócio que não tinha muita referência, então vem aquele instinto às vezes de maldade mesmo. Quando a criança se dá conta, vocês se E a deram gente conta se deu da conta, depois da consequência. consequência, foi uma lição. Até hoje eu me lembro disso, né? A gente ficou chocado quando viu. Não, os frangos estão todos aí, agora aquele não conseguiu fugir, porque ele era mão. E logo a gente lembrou da brincadeira. Sim, porque vocês ligaram a brincadeira ao bichinho manco. Sim, mas às vezes podem não ligar, e aí o processo é doloroso para ambos. Então o ideal seria que essa empatia ela fosse apontada, ela fosse estimulada, ela fosse, né, proporcionada pelos pais. Porque criança, ela aprende experimentando, que é o correto. Os pais não são casos extremos, eles gostam dos animais. Né? E Marcos, e hoje em dia as crianças vivem pouco com os animais, elas ficam mais no computador, na internet, é geração tecnológica, né? Não é mais aquela geração que brincava no pátio. Mas mesmo assim, esse distanciamento também leva um pouco à falta de empatia. Para alimentar, né? Você mexe muito em computador, alimentar bichinho virtual, desde que tinha aqueles eletrônicos. Depois alimentar, brincar com fazenda só no computador virtualmente, né? Pode trazer um desvio grande de conceito, de compreensão. Tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Lucimara, mas primeiro dar os parabéns. Estou muito contente de te ver aí defendendo o verbete. Gostei do seu verbete, achei bem feito. Vi que você fez aqui uma taxologia na argumentação. Às vezes é raro a gente ver o pessoal fazer a argumentação, então achei que você caprichou bastante. E aí queria que você falasse um pouco da sua opinião, porque você é estudante de engenharia ambiental e às vezes a gente vê esse perfil de aluno, às vezes muito na engenharia e pouco na área ambiental. E aí queria que você falasse um pouco dessa relação, o que a engenharia pode contribuir para essa área mais da biodiversidade, como é que você vê isso na sua experiência? Então, assim, na questão da engenharia ambiental, tem várias técnicas aplicadas para ajudar nessa questão da biodiversidade, né? E, assim, eu estou me afinizando pelo tema, assim, de reflorestamento, sucessão florestal, que são técnicas que são utilizadas para auxiliar, né, nessa questão de trazer novamente as espécies. Por exemplo, foi degradado um certo ambiente e aquele ambiente degradado tirou o espaço de vida de muitos organismos, né? E, assim, através dessas técnicas, a gente pode auxiliar, né, na formação vinda de novas vidas, por exemplo, e regenerar, muitas das vezes, um novo ecossistema, né? Mais ou menos isso. Tá. E se você também puder falar ali na página 9, que você chama na patologia, na terceira linha ali de baixo para cima, você chama atenção para as tecnologias limpas. Se você puder comentar um pouco sobre isso. Sim, Então, as tecnologias limpas, né, também tem as energias, né, que, por exemplo, por energias eólicas, que são energias renováveis, tem outras também, mas aí ali eu falo assim das tecnologias limpas porque você vai degradar menos o meio no qual você está vivendo, né? E quando você opta por uma coisa mais sustentável, algo mais limpo, algo que é renovável, você vai estar prejudicando menos vidas, né? Então tem toda essa questão de você também pensar não somente em você, mas
numa geração futura que vem falar sobre sustentabilidade, né? Então, é essa questão das energias limpas. Até a questão também de poluição também, que é uma coisa bem séria, que a poluição prejudica muito os organismos, né? Tanto intoxicação, quanto, por exemplo, provoca enchentes e outras coisas mais, que podem, assim, às vezes pode estar afetando apenas uma espécie, uma certa espécie ali, mas às vezes ele pode vir a afetar várias espécies, né? Ser aquele efeito dominó, né? Mais ou menos isso. Então, assim, o melhor é você optar por coisas sustentáveis, energias renováveis, energias limpas, para tentar minimizar o máximo possível os impactos ambientais. Lucimara, oi. Então, você traz na fatologia, né, principalmente na página 8, várias formas, né, e condições nosográficas que acabam levando à extinção de espécies, né, que você está trazendo aí. Aí fiquei pensando na consequência disso no planeta, né? Daí, na frase enfática, você parece que fala sobre isso. Eu gostaria que você, então, ampliasse a sua frase enfática, nesse sentido, na consequência, né, da extinção dessas espécies, principalmente dos princípios conscienciais no planeta. Então, aqui na minha frase enfática, né, eu digo que cada espécie é única e cada espécie tem uma função dentro lá do mecanismo do ecossistema, né? E aí eu até falo ali que a extinção de uma espécie pode levar à decadência de uma outra espécie. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, uma espécie, ela está lá no topo da cadeia alimentar, digamos assim. E aí alguém, algo, alguma coisa aconteceu com ela e ela acabou sendo extinta. O que vai acontecer? Vai haver um desequilíbrio, né? Por quê? Porque nessa questão de cadeia alimentar, né, que eu trago aqui também, havia, por exemplo, um leão que comia, que utilizava, né, predava os cervos, por exemplo, né? E aí o leão sumiu da cadeia alimentar e começou a vir muitos cervos, muitos bichos, muitos... Então, assim, houve um desequilíbrio por causa da falta de um predador, por exemplo. Então, aquele predador, ele ajudava a manter o equilíbrio. Até hoje em dia, assim, tem técnicas mais sustentáveis, assim, que utilizam próprios predadores. Por exemplo, tem a técnica de falcão, tentar controlar pragas, pragas entre aspas, né? Por exemplo, ratos, roedores, assim, porque houve algum desequilíbrio na cadeia alimentar, né? Então, eles têm que arrumar alguma forma, algum método, para não deixar isso tomar conta, né? Tem casos, assim, de plantações, lavouras, assim, que vão alguns bichos, como que eu vou dizer, insetos, assim, e aí eles utilizam outras formas, assim, tipo, vivos, assim, seres mesmo, para ir lá predar eles, né? Então, aqui eu digo essa questão de desequilíbrio mesmo, né? Se uma espécie é extinta, pode levar a desequilíbrio as outras e podendo trazer outras consequências também. Né? Entendi. Mais uma pergunta. Estava pensando, né? Então, várias espécies. Eu sei que a abordagem sua, né, a especialidade é a intrafisicologia, né? Mas eu fiquei pensando também, várias espécies animais estão dessomando, né? E eles não estão mais encontrando ambientes no planeta Terra para ressomarem. Né? O que você, né, se você tem alguma ideia, né, extrafisicamente, como é que esses animais eles estão ressomando em outros planetas? Como é que você pensa multiexistencialmente, multidimensionalmente? Então, em relação a isso, eu não...
não tenho muita opinião, porque nessa questão foi muito mais intrafísica, né? Mas, assim, eu já tive projeções astrais, né, no qual me levaram a outros planetas que eu vi para a biodiversidade deles já. Então, assim, se eles não têm... Eu, assim, na minha opinião, né, eu não tenho, assim, muito formada em relação a isso, mas assim, se eles não vêm para cá, acredito eu que vá para outros lugares, porque, assim, como eu tive essa projeção que eu encontrei com outros organismos, acredito eu que vá para lá, né, em outros planetas. Eu não sei se alguém mais tem alguma coisa a dizer em relação a isso, mas... eu já ouvi o professor Valdo falando que há transmigração também de espécies, assim, né? Então, é possível mesmo, né? Eu ia falar, ela fez uma pergunta que, na verdade, a gente só pode fazer hipóteses aqui, né? Tem essa hipótese de poder acontecer a transmigração ou fazer um estágio por ali, mas acho que uma coisa que vale a pena a gente levar em consideração é que, antes de serem animais, são consciências. E princípios conscienciais, né? São princípios. Mas consciências, de qualquer forma. No princípio, no meio ou no fim, são consciências. O que eu quero dizer é o seguinte, o corpo é uma forma. E se num momento ele está ocupando uma forma de formiga, no outro pode estar ocupando uma forma de elefante, de cavalo, de inseto, ou qualquer outra coisa. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade em relação à conservação de um ambiente que seja habitável, mas isso não quer dizer que, se um animal não tem mais a condição de se manifestar aqui, que a consciência deixa de ter a possibilidade de evoluir. Acho que aí já não. Seria um extremo, assim, não me parece lógico. Lucimária, aqui na página 9, bom, em primeiro lugar, meus parabéns, viu, pelo verbete. Na página 9, na numerologia, você pode comentar o que você pensou a respeito desses itens que você colocou aí? Página 9 é numerologia. Então, aqui eu coloquei assim... Então, eu coloquei ali a formação do solo, sucessão florestal, um organismo simples, um organismo complexo, a evolução da espécie, o ser pensante e a relação sustentável. Eu pensei no princípio da vida, quando eu coloquei isso, né? Não sei se eu fui bem clara, mas foi basicamente pensando nisso, né? Que ali começou pela formação do solo. Na verdade, o nosso planeta começou mesmo, realmente assim, pelo um grande, digamos, né, hipótese, né? Um grande asteroide, e assim foi se formando. E a partir do momento, de algum dado momento, aí que ele foi tendo condições de ter vida, né? Aí por isso que eu coloco a formação do solo, que a partir dali onde tem um solo é que vai começar a ter vida, né? O organismo simples, que foi aquele começo, né, que eles falaram que numa das hipóteses que tem, que o organismo começou simples, por exemplo, por uma célula, algo assim, e aí foi desencadeando os organismos, né, mais complexo, até chegar na nossa condição. E ali a questão da evolução também, né? Aqui eu digo a evolução das espécies, né? Não digo evolução consciencial ainda, né? Mas também pode ser dito aqui como evolução também consciencial quando chegou até nós, né? Mas assim, foi basicamente nisso, no princípio da vida que eu pensei, né? Eu pensei assim, como que eu vou mostrar como que as espécies conseguiram, né? Como que conseguiu ter isso tudo, essa variedade de vida. Então foi mais ou menos isso. Eu pensei em algum desencadeamento assim para fazer essa comparação. Assim. Okay. Aqui na página 10, na taxologia, o primeiro item você coloca antibiose, né? Você fala nessa liberação de toxina inibidora. Você pode comentar um pouquinho mais? Sobre a antibiose, né? Uhum. De defesa. Então, assim,
Então, por exemplo, assim, tem um organismo, né, que muitas das vezes ele está sofrendo pressão por algum predador e aí ele libera uma toxina, que é uma forma de se defender, né? Tem outros casos também de mimetismo e coisas assim, que é uma forma de se defender dentro da cadeia alimentar. Tu tem algum exemplo de alguma espécie que realiza esse mimetismo? Olha, essa liberação de toxina? Oi? Por exemplo, embaixo de uma mangueira. Você já viu alguma coisa crescer embaixo de mangueira, por exemplo? Mangueira é uma espécie bem comum, que a gente convive aí. Tem o caso da penicilina. Então, como é que surgiu a penicilina? Todo mundo lembra? Essa é uma história clássica, né? Então, foi deixado meio de cultura com bactérias, aí os fungos, né, invadiram aquele meio de cultura onde tinha bactérias e eles começaram a inibir a proliferação de bactérias. Então, um antibiótico. Então, a origem do antibiótico é esse princípio. Agora, isso varia muito, né, de espécie para espécie. Alguns têm princípios mais concentrados, outros não. Tanto de origem animal, o caso fungo, o caso das plantas. Então, dentre essas comuns, a mangueira, cajueiro, então, são espécies que têm forte, principalmente a presença de terebintina, tanino, e aí carrega no solo, e aquelas substâncias inibem o desenvolvimento de outras raízes. Mas não seria também pela sombra que ela forma, que as plantas também não recebem a luz do sol e por isso não desenvolvem? Tem também, mas a folhagem dela ela contém muito tanino e terebintina, isso aí influencia também. Então a presença, tem que ver, tem muitas outras espécies que fazem sombra e, no entanto, crescem várias outras embaixo. Igual, por exemplo, você vai ver aqui na frente tem um ingá. O ingá é ótimo em termos de sombreamento, né? Tem a copa bem tipo guarda-chuva e tudo. E embaixo dele você pode ver lá que tem um monte de espécies e tudo mais. Algumas espécies de pinheiro, igual a gente tem aí, a tuia. Então eles têm fortes substâncias resinosas também que inibem o crescimento de outras. Então você vê, se você adentrar na floresta de pinheiro, quase nada você vê embaixo. Então, justamente devido a essas substâncias. Okay. Obrigada. Obrigada, Lucimara, também. Lucimara, oi. Aqui na página 9, na sinergismologia, você pode desenvolver o seu primeiro sinergismo, por favor? A consciência, ecossistema? É relacionado, né, nós como consciência dentro do ecossistema, né? A forma que a gente age dentro do ecossistema. Basicamente isso. Porque aí a sinergia que vai ocorrer entre a consciência e o ecossistema vai depender da postura, né? Da condição daquele ecossistema, da postura da consciência. Microfone, por favor, microfone, por favor. Nesse sentido aí, né? Qual é que é a posição, o papel funcional? Agora lembrou lá na frase enfática, só você lembrar lá da frase enfática. Isso. Então, qual é o foco que a pessoa está dando, né? Então, dentro das funções múltiplas, né, que tem o ecossistema, né, de predação, de coevolução, então você está mais no sinergismo, assim, no mutualismo, que é uma forma de relação benéfica, ou mais na competição, na que seria o antissinergismo, né? Ou o sinergismo negativo, né? Também tem a questão, não é, Lucimara, daquela pessoa que tem um ecossistema consciencial, né? O nosso campo de energia é um ecossistema da consciência. Então, teria que ver se ela é poluidora, se ela é higienizadora, que tipo de pensenes ela emite, se ela tem ortopensenes, se ela tem patopensenes, e a gente também não pode esquecer o paraestigma ambiental. Uma pessoa patopensenizando, ela degrada o paraambiente rapidamente. Da mesma maneira que se, pelo desmatamento, ou seja o que for,
também se degrada o ambiente físico. O ambiente extrafísico é facilmente degradável. E o interessante é que no ambiente intrafísico todo mundo vê, aí vem a política, as leis, a multa, etc. e tal. No ambiente extrafísico ninguém vê. O máximo é aquela pessoa que espalha a roda, mas ela também é responsável pela questão da limpeza extrafísica, do ambiente, de um ecossistema consciencial rígido, saudável, né? Esse sinergismo também explica aquela condição de você, quando entra no ambiente ou perto de algum ecossistema pessoal de alguém, um pouco mais harmonizado, que você se sente muito bem e aquilo te produz muito mais, né? Condições. É esse sinergismo, a consciência junto com o ecossistema adaptado e qualificado, que aquilo vai potencializar, né, toda a biodiversidade que tem ali. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Ficou parabéns, bom? Parabéns pelo verbete, né, menina do dedo verde, a você? Que isso, Tânia? Você pode falar um pouquinho do sinergismo conteúdo-forma? O sinergismo conteúdo... Segunda linha da sinergismologia. Sim, conteúdo e forma. A questão do... É que essa aqui foi uma dica que eu ganhei, né? Então... Não, mas pode pensar agora, não tem problema. E eu acabei não... Dica, né? Bem que tu fizesse. Mas aqui a ideia, dentro do título do verbete, é exatamente essa diferenciação entre conteúdo e forma. Consciência e consciência. Independentemente da forma que ela esteja usando para se expressar, para se manifestar. Então, nessa biodiversidade, a gente tem miríades de formas se expressando, se manifestando e evoluindo à sua maneira. Como disse a Lucimara, num processo de coevolução, não é, Lucimara? Todos juntos, exatamente, independente da forma. Deixa eu te perguntar um negócio. Eu estava vendo que isso, na argumentologia, na exemplologia, você fez duas classificações aqui, né? Tem duas classes. Biodiversidade intra e interespecífica, né? Eu ia te perguntar, dentro aqui dessa classificação, ou na fatologia, não sei, você chegou a pensar no racismo como uma forma, como um fato que acontece de erro, né, ou de incompreensão na biodiversidade intraespecífica, no caso humana, né? O racismo, quer dizer, racismo exagerado dentro da própria espécie humana. Né? A gente tem ainda, né? Eu tenho... Todo mundo tem. Eu me lembro uma vez, dando um exemplo de novo, a gente foi aos Estados Unidos em 81, chegamos lá, a gente nunca tinha visto o branco sofrer racismo, né? E a gente chegou em Miami, para a primeira pessoa que a gente foi pedir uma orientação, né? Uma senhora negra, né? Ela nem olhou para a nossa cara. E eu e meu irmão, 11 anos, não entendeu nada, foi falar para minha mãe, o que está acontecendo? A pessoa nem falou com a gente, olhou para baixo, assim, como se a gente fosse nada, né? Então, estou dizendo, isso aí acontece entre essas sub-raças e tal, dentro do próprio gênero humano, né? Então, como é que você vê isso aí? A gente tem essa incompreensão desde as coisas mais básicas, né? Dentro da sociedade nossa humana ainda, né? Você classificaria isso também dentro dessa problemática da incompreensão da biodiversidade, dos racismos, essas manifestações assim de segregação demais entre a forma, né? Sendo que o conteúdo e a consciência humana, então, nesse caso, é o mesmo, né? O que você pensou disso aí? Podia dar uma palhinha? Em relação ao racismo? Porque é uma forma interespécie, né? Sim, intraespécie. É questão genética, né? Intraespécie, desculpa. É intraespécie. Intraespécie. Dentro do próprio Homo sapiens, né? O que você acha disso? Eu acho assim que o racismo... Sem entrar em política. Sem o quê? Sem entrar em política. Mas não quis entrar em falar da política em si, mas pode desenvolver isso. Não, assim, o racismo é um preconceito, né? Uma coisa que
Eu acho assim que somente a raça humana que tem isso, né? Por enquanto que eu saiba, né? Eu saiba. Boa observação, não sei disso. Dentro das outras, professor. Mas deixa eu complementar a pergunta dele. No caso do racismo, que é uma coisa mais de valor intelectivo, assim, isso se caracteriza por essa variabilidade de característica, não, sim, como você colocou aqui, eu acho que raça, genética cor, não, né? Entra a na cor, questão, sim. isso, raça, a cor, cor, sim, mas o entra racismo não. Não, sim. Não sei, eu estou perguntando. O racismo é algo que é provocado por uma causa deturpação. da cor, né? Que é diferente. É uma deturpação do raciocínio da pessoa. A cor pessoa. entra na questão genética ali, questão morfológica, sim, mas o racismo é uma consequência. É uma consequência. Por exemplo, aquele infelizmente, sujeito que tentava passar o multiculturalismo através da multicor, né? Aquele fotógrafo que era da Benetton, até teve em Foz do Iguaçu, né, nesses tempos, e junto com o Domênico De Masi, né? Só dele postar, às vezes, né, em outdoor, assim, uma foto com a mistura racial, aquilo gerava uma polêmica. Não, assim. Marcos, olha só, eu acho que são duas categorias de coisa, me corrija se eu estou errada. São duas categorias de coisa. Uma é a variabilidade da espécie humana, que é a cor da pessoa, enfim, a genética, né, a etnia da pessoa, enfim. Outra é o racismo. É uma consequência, uma consequência, mas isso não é uma variabilidade, isso é uma deturpação da própria... Sim, Rosa, mas eu não disse que são a mesma coisa. Estou dizendo que nessa questão da biodiversidade intraespécie, né, a incompreensão, a inconsciência nossa em relação a essa biodiversidade, a importância, a relevância disso, pode levar a gente a agir de forma contrária. Né? E ao invés de dar importância a essa diversidade, na preservação da espécie, na interação, né, entre as diferentes sub-raças, aí dentro da mesma espécie. Tá, eu entendi, mas então qual é a pergunta que a gente... Isso, você já sabe o que eu perguntei. Se ela pensou mais sobre isso, se ela poderia colocar esse item também na taxologia, seria um item a ser considerado. Mesmo que ainda ocorra que só ocorra, ainda bem, né? E a gente espera que isso se resolva, mas dentro da espécie humana, do Homo sapiens. Melhor isso você é uma pensar coisa mais um pouco, né? pouquíssimo inteligente, né? Pouquíssimo inteligente, né? Não deveria a gente ter tanta polêmica ainda, ou ter tanta valorização desse aspecto. Né? Sim. De certo modo, Marco, ela já colocou na hora que ela coloca ali interaciologia, interação entre as espécies. Então, essa dificuldade assim de interagir com as diferentes, né, etnias, cor, tamanho, enfim, tem tudo isso, tem relação com a diversidade, se a gente colocar uma linha mais longínqua, né? Então, assim, na hora que ela coloca a interação entre as espécies, ela pega tudo. Ela colocou tudo, né? Então, já pegou todo mundo. Tem outro aspecto aí que é na sinonimologia, ela fala da diversidade cultural. Então, a diversidade cultural, em parte, diz respeito a isso aí. São as diferenças culturais no caso do ser humano, são inúmeras variedades, né, de culturas. E isso aí, boa parte disso é em função da própria biodiversidade intraespecífica da nossa espécie. Ou seja, se você parar a ver o planeta como, vamos dizer, a casa da humanidade, você tem vários grupos humanos que ocuparam diferentes paisagens, diferentes regiões, e foram se ajustando e criando culturas em cada uma dessas regiões. Aí, claro, por uma questão, boa parte disso aí, historicamente baseada em competição, que era a questão desde a competição tribal, uma competição intraespecífica, é possível que até hoje a gente sofra os resquícios ainda desse aspecto mais animalizado mesmo da competição intraespecífica. Aí vem, claro, aí tem influências culturais. Eu vi que tem você pôs a competição, né? Acho que entraria aí, né? Porque o subterfúgio que o elemento usa para competir, né, varia infinito, né, dentro dessa... E só nessa linha, complementando, para a gente pensar, porque nós falamos lá atrás da questão da educação dos pais, né? Uhum. Só que é muito complicado, às vezes, a gente discutir a educação dos pais quando pega uma coisa macro como uma cultura. Por exemplo, que você tem
a cultura, às vezes, de certos grupos, que caçar faz parte da corte. Ou você torear, ou você, culturalmente, você abrir uma porteira com bois, né? Então, quando a gente chega nesse nível de ética, e aí eu estou falando ética, não estou dizendo nem a maior ou a menor, isso é, cada agrupamento, cada cognição, ética, cada grupo, isso cria uma cultura. Então, imagine em termos de um ecossistema multidimensional, como a postura de cada um de nós pode fazer uma diferença, porque como será que é um cidadão que nasce numa cultura em que é normal matar um boi, ou que é normal, é um status você colocar uma roupa e procurar e matar raposas ou matar, né? Você usa um cão para aquilo, ou uma briga de galos, então como que fica essa educação desses pais? Porque esses pais estão inseridos nesse ecossistema. Para aquilo é normal para ele. E o duro que o ecossistema, enquanto de homeostase, ele vai estar em interação entre todas essas diferenças. E aí a biodiversidade também, né? É a harmonia. É a conscienciodiversidade. Então, realmente, eu acho que esse tema é de uma reflexão muito profunda, porque a gente percebe assim, a gente está falando de ética, a gente está falando da gente, mas no fundo está aí e a gente vai ter que se posicionar o tempo todo. Na verdade, a cosmoética é a ética mais geral que permeia todas essas éticas menores. É um ecossistema multidimensional. Né? Então, é muito delicado. Né? Como a gente vai mexer numa educação formal que está dentro de uma cultura, que está dentro de um histórico, que está dentro de uma interação? Isso, né? É fazer a parte, né? Continuar fazendo, né? Continuar fazendo, e nós não podemos esquecer a nossa paragenética. Hoje nós moramos aqui no Brasil, por exemplo, né? Tu falasse aí na questão da tourada. Hoje nós não temos tourada aqui, mas nós temos que ter um posicionamento o mais discernido e cosmoético possível em relação a isso. Por exemplo, na próxima vida nós nascemos num local onde a tourada faz parte da cultura desde o indivíduo em terra-idade. As ideias inatas e o posicionamento cosmoético, ele tem que extrapolar a condição cultural, porque senão nós seremos apenas resultado da nossa mesologia. E por isso essa paragenética que tem que ser muito vicada e formada na questão da ética de uma maneira geral. Por exemplo, às vezes o problema é local, a gente só se debruça sobre ele. Mas nós temos que ter a visão geral, a visão global, porque a Terra vai ser a nossa casa por milênios ainda. Então, ressomaremos em várias instâncias onde a cultura é extremamente idiota. Por isso, a paragenética tem que ser forte para extrapolar o idiotismo cultural. Agora, você está falando do retorno, né? E eu estou pensando na vinda. Quer dizer, o quanto que a gente saiu, ao nascer aqui no Brasil, saiu de culturas que, com seus idiotismos culturais, e nós tivemos uma oportunidade agora, né, de vivenciar uma abertura maior, uma cultura mais livre. Mas é um processo... E aí acho que a gente tem que fixar. Fixar. Né? É um processo de autorreeducação constante. A empatia, como falou a Lucimara em um determinado momento, ela tem que ser generalizada, ela não pode ser, como disse o Marco, especista, racista. Então, a questão da intolerância mora no micro-universo consciencial, mas nós somos consciências do universo, então a gente tem que se preparar para ele. Agora, complementando, quando a gente se posiciona e banca esse conteúdo, isso vai mexer na nossa paragenética, no sentido de sermos cidadãos e trabalhar com isso, né? Então, é muito importante a expansão dessas reflexões para a gente, nesse momento. Né? Que eu estou refletindo aqui sobre a sabedoria dessa coisa da ressoma, né? De se ressomar, cada ressoma sua numa cultura, num ambiente, que você vai tendo a oportunidade de vivenciar várias culturas e aí ponderar sobre o que, de fato, você vai querer seguir para a tua consciência, né? Para a tua vida, né? É um mecanismo extremamente inteligente. Agora, o progresso, ele veio ajudar muito a defesa da biodiversidade, pelo seguinte: se eu lembro a minha infância, a única condução era o cavalo e os bois. E nós nos alimentávamos também de animais selvagens, porque as galinhas todas eram comidas pelos gatos do mato e pelas raposas.
Então, hoje, lá na região onde eu nasci, todos têm o seu carro. O boi não é mais usado para o trabalho, porque já tem outros mecanismos para fazer o preparo da terra. E há 30 anos, quando eu cheguei em Torres, o interior, eles viviam ainda da mesma forma como eu vivia quando eu nasci, porque ali o progresso não havia chegado. Agora, antes de sair dali, a gente até fez o levantamento. Existe ainda o carro de boi, que eles usam para buscar a banana nas montanhas, onde não pode chegar uma condução, mas é unicamente para esse trabalho. Então, eu vejo assim, ó, o progresso tem o seu ônus, mas ele também tem as suas qualidades. Uma grande influência sobre a conscientização. E eu vejo que em tudo isso, para melhorar a questão da defesa da biodiversidade, é a educação. A gente começar a ensinar a criança desde pequenininha que cada bichinho, cada animalzinho, ele tem o seu papel importante nesse planeta, que nós não podemos destruir. Por exemplo, as formigas, quando elas vêm, nós podemos conduzi-las para outros locais. Existem formas para isso. Não é preciso eu matar a formiga, é conduzi-la. Por exemplo, se eu tenho um gramado onde as crianças brincam, eu vou colocando a borra do café, todos os dias no ninho, eles vão mudando até que vão num lugar onde elas não incomodam ninguém. Isso são experiências bem práticas que a gente já conseguiu ver e aplicar. Tá ótimo. Obrigada pela dica. E aí, Lucimara? São métodos, né, que você cria para ensinar a criança, ou até mesmo você mesmo. Às vezes a gente acaba pisando numa formiga, às vezes por querer mesmo, vendo, mas você pode desviar do caminho, né? Então, são métodos que você pode aplicar, né? Agora, formiga em casa, eu sinceramente, eu não consigo conviver. E aqui em Foz do Iguaçu, esse é um problema, né? Então, olha, eu vou precisar de usar borra de café para ver se eu consigo. Eu uso cravo, uso vinagre, uso vários subterfúgios. Agora eu vou usar esse da borra. Tem como evitar os pequenos os insetos entrarem, né? Por exemplo, colocar telinhas, colocar alguma coisa na porta da casa para não entrar, né? E deixando... Você, em tecnologia, pode falar um pouco sobre a técnica da adubação verde? Então, assim, tem adubos, né? Mas essa é a questão de você utilizar mais como que é? Acho que tem uma técnica que chama também palhas, alguma coisa assim, para ajudar no solo, né? É mais ou menos isso. Compostagem também é uma questão de que você pega o material, por exemplo, as prefeituras também pegam e fazem as podas das árvores e transformam em adubo, né? Para você utilizar de uma forma assim que não utilize agrotóxicos, essas coisas assim, porque o solo auxilia na formação de novas plantas. Se eu posso ajudar um pouquinho, a adubação verde é assim. Você tira uma produção, por exemplo, tira o milho. E se não chegou ainda a vez de você plantar o trigo, você joga aveia. Ela cobre uma semente, o sorgo, outra. Você joga e a terra fica coberta. E isso vai criando os micro-organismos vão desenvolvendo e vai dando fertilidade para a terra. Então, antes deles plantarem, eles passam só a roçadeira, sem mover a terra, e eles semeiam. Então, isso nós chamamos de adubação verde. E quanto a essa questão ali, até eu tenho uma experiência pessoal no ano passado,
Eu passei numa rua e vi os meninos cortando as árvores e moendo. Aí eu perguntei, como é que eu faço para ter um caminhão disso? Aí eles me instruíram e eles trouxeram. E eu coloquei nos canteiros, coloquei na parte ali que é além do meu terreno, para fertilizar. E fizemos uma compostagem. Agora toda a vizinhança já veio buscar humus para terra boa, para poder implantar suas árvores. Então isso é uma riqueza, isso existe só aqui, porque em Torres nós não conseguimos ainda. E as folhas, todas as folhas que andam por aí, nós vamos com sacos ali no mato e nós recolhemos para trazer e colocar em cima da terra, porque a terra desnuda, ela é que nem uma pele que sofre com a queima do sol. E a filha mais velha da terra é a grama. Então, quando vem a grama vem rápido para cobrir a terra. Mas nós não podemos deixar a terra desnuda, ela tem que estar coberta, nem que seja com matéria morta, mas ela está coberta além do plantio que se faz. Ótimo, obrigada. Lucimara, aqui na binomiologia... Só um momentinho. Que esse termo verde, né, ele é utilizado de uma maneira geral para quase tudo que tem produção orgânica. Então, assim, o selo verde, a adubação verde, então é esse sentido, mas também é o sentido da própria adubação orgânica, onde você vai privilegiar tudo que é matéria orgânica em decomposição, aí pode ser em diferentes níveis, desde cobertura seca até a própria formação do humus em si, né, que não só o de minhoca ali, mas humus quer dizer já a matéria bem decomposta, então ela fica, vamos dizer, finamente decomposta, e aí já está liberando os minerais essenciais às plantas. Então, o termo assim, verde pode incluir tudo isso aí. Agora, também, vocês foram falando, lembrei que eu acho que um outro aspecto que tem de adubação verde é de ter espécies que fixam nitrogênio no solo, né? Para não usar o auxiliar. Né? É uma das técnicas, né, de agrofloresta, até mesmo você combinar várias espécies no plantio, um plantio composto, consociado, onde elas têm exigências complementares. Aí não só em termos de retenção de nutrientes, às vezes nitrogênio, fósforo, mas também de defesa orgânica, né? Como, por exemplo, algumas espécies, como a gente falou antes, elas produzem substâncias que afugentam, né? Elas inibem a presença de outras. Então essa consociação acaba ajudando no contexto. Mário, aqui na culturologia, na segunda linha, você coloca a cultura da falcoaria. Você pode comentar? Essa cultura é uma cultura feita diante da história. Diz que os reis, antigamente, eles faziam isso. Eles utilizavam falcões, gaviões, para domesticar eles. Então, assim, eu trouxe algumas culturas relacionadas às espécies, né? Só que hoje em dia também alguns lugares utilizam os falcões para eles domesticam eles para fazer o controle de ratos e alguma coisa assim, sabe? Mas essa cultura vem lá da Idade Média, com os reis, que fala... Aeroportos? Aeroportos, isso. Eu entendi errado. Em aeroportos também, a Miriam acabou de lembrar que eles também fazem isso, né? Utilizam falcões. Mas isso é uma cultura antiga, né? Da Idade Média, dos reis. Somente os reis faziam essa domesticação. Aqui na página 9, em binomiologia, na segunda linha, você coloca o binômio, autossuficiência e interdependência. O que você pensou nisso em relação à biodiversidade? Página 9. É binomiologia, autossuficiência e interdependência. Aqui, né? Autossuficiência. Então, a autossuficiência e interdependência, né? Em relação às espécies, assim, essa questão de você ter autossuficiência diante
das espécies. E tem questão do consumismo. Bom, esse é um ponto de vista, né? Eu não tenho certeza. Mas esse binômio é bem importante, né? Porque ao mesmo tempo que pressupõe a autossuficiência, que é a autonomia, a independência, mostra a interdependência da gente. Sim, não é? Então é bem importante que numa biodiversidade tem que haver as duas coisas, né? Na verdade, uma integração entre essas duas coisas. É que, na verdade, assim, a gente tem que tentar não depender muito dos seres, mas, porém, a gente está inserido e a gente está fazendo as trocas, né, com o meio no qual a gente vive, com os seres que a gente faz trocas, né? É até um paradoxo quase, né? Porque é uma interdependência onde você tem autossuficiência, né? É bem importante isso daí. Tem só uma curiosidade aqui rapidinho. Quem quiser conhecer mais sobre falcoaria, aqui em Porto Iguaçu, tem a Guiraoga, uma entidade que é conservacionista, assim, ela procura resgatar animais que foram atropelados ou abandonados, e eles têm um treinamento lá com águias, falcões, gaviões, e é bem interessante. Então, quem quiser conhecer, fica em Porto Iguaçu, no caminho das cataratas. Ah, é? Que bom. Lucimara, na legislogia, página 10, segunda linha, o que diz a lei dos crimes ambientais? Então, assim, dentro da legislação ambiental, trazem essas leis, né, sobre crimes cometidos ao meio ambiente, né? Então, assim, não é só eu acho assim, que crimes assim, por exemplo, você desmatar alguma região, então isso são crimes ambientais. Também tem a questão do tráfico ilegal, essas coisas assim, são crimes ambientais. Então, aí eu trouxe isso como uma forma assim, de tentar amenizar esses crimes, né? Essas leis trazem. E conservar, e manter a biodiversidade... Ter a conservação, né? Então, são essas leis que auxiliam a assegurar, né, os direitos, né, da vida. Lucimara, na taxologia, página 10, a professora verbetógrafa poderia escolher 2 ou 3 itens que considere mais interessantes para nos falar a respeito? Assim, se quiser, pode falar até mais do que 3. Se não, tem o canibalismo, né, que é uma coisa não muito comum, mas é entre a mesma espécie, né? Até tem tribos que são canibais, né, de índios, que ele mata a própria espécie para se alimentar, né? Tem a questão do herbivorismo, que é entre espécies diferentes, que seria o animal, né, nós seres humanos também, mas o animal se alimentando das plantas, né? Que são 2 espécies diferentes. A questão do predatismo, que é a relação entre espécies diferentes, né? Então, é o que acontece na maior parte das vezes, né? O que o predador mata e se alimenta da carne da presa, né? Nós estamos aí também, né? Oi? Nós estamos inseridos nesses 2, né? Algumas optam... Com algumas exceções, né, Miriam? Algumas optam com algumas exceções, mas a espécie, de um modo geral, tá. Desculpa, tem vegetarianos, também tem aquele veganos, né, que o Fernando conhece, que, né, além de não comer a carne, não toma leite, é bem assim radical, né, que não utiliza também roupas feitas de animais, então eles são um pouco mais assim radicais para ajudar o meio ambiente. Assim, é radical positivo, né? Vamos olhar assim. Não, é porque assim,
É claro, assim, a gente tem que ver até onde o nosso organismo vai aguentar, né, também, né? Nós não vamos começar, por exemplo, eu já tentei ser vegetariana e não consegui, porque o meu corpo exigia que eu comesse carne naquele momento, né? Talvez se eu tivesse começado diminuindo, alguma coisa assim. Então, está aí uma interação, né? Que a gente, às vezes, pode optar por não matar o outro, um outro ser, para se alimentar, para sobreviver, né? Mas, essa questão, né, de ética. Lucimara, na Reniciologia, página 11, poderia expandir o item 8, empreendedorismo sustentável? Então, assim, eu, em relação a esse verbete que teve de empreendedorismo sustentável, eu até estava presente nele, eu peguei algumas coisas, mas, assim, o empreendimento sustentável é quando você aplica a sustentabilidade dentro da empresa, né? No que eu lembro que fala sobre isso, né? Por exemplo, assim, a empresa, ela opta por ações sustentáveis, de não utilizar papel. Eu tenho vaga... Se quiser, eu posso ler aqui, ó. O empreendedorismo sustentável é a ação de pessoas, empresa ou instituição para a realização de tarefas ou cumprimento de responsabilidades, visando a proteção ambiental, o enriquecimento e a promoção de bem-estar duradouro da sociedade, favorecendo as reurbanizações extrafísicas do planeta Terra. Então, é isso que você falou. Aí a gente pode indicar para a pessoa pegar na enciclopédia, né? Exatamente. É que, na verdade, assim, eu li o verbete para ter uma base assim, de como que as pessoas estão se preocupando, né, em relação à sustentabilidade, à não degradação, né? Então, assim, mais ou menos isso. Mas daí tem o verbete aí de empreendimento sustentável, se a pessoa quiser dar uma olhada em relação a isso, né? Tem várias enumerações, eu estou vendo aqui. Simara, eu achei seu verbete extremamente detalhista, né? Sintético, pontual. Parabéns. E dentro desses detalhismos, eu queria, na página 10, na perfilologia, que você falasse, dentro desse ecossistema multidimensional, o Gari, falar um pouco do Gari. Porque eu achei, assim, que você foi extremamente... Foi assim, aquela coisa de pinçar a pérola, Pinçou, né? Então, para mim, assim, você pinçou a pérola aqui, né? Então, vamos falar um pouco do Gari para a gente refletir, né? Sim, na nossa vida, né? Eu coloquei ali, né, o Gari, porque ele faz um papel muito importante na sociedade, né? Muitas pessoas não querem ir lá e fazer o papel do Gari por mexer com o resíduo sólido, o lixo, né? Então, eu coloquei ele porque ele eu acho que ele é um guerreiro, né? Acorda todo dia cedo e vai lá, trabalha e ajuda a sociedade a retirar uma coisa que ela não está mais utilizando e levando para, muitas vezes, um aterro sanitário, né? Que é o lugar onde é depositado esses resíduos sólidos. E, assim, ele faz esse papel de estar à frente a isso, né? Muitas das vezes ele pode estar sujeito a contaminação, alguma coisa assim, mas ele está ali, está trabalhando, está auxiliando, está sendo uma grande ajuda para a sociedade, né? Se não tivesse esses caminhões recolhendo esses lixos, poderia gerar, por exemplo, muitas das vezes doenças às vezes por ratos, baratas, que acaba contaminando o local. Então, ele é um grande protagonista aí da sociedade atualmente, que, assim, no meu ponto de vista, né? Claro que tem outros aqui, agricultor, educador ambiental, que são excelentes também, que estão auxiliando, mas aí eu coloquei ele por causa disso, que eu admiro a profissão do Gari. Na fatologia, página 8, segunda linha, poderia comentar algumas linhas gerais a respeito dos reinos da natureza,
Animalia, Plantae, Fungi e principalmente Protista e Monera. Em qual dos reinos os vírus se encaixam? São considerados seres vivos também? Qual? Os vírus? Vírus. Os vírus é o Monera, né? Se eu não me engano. Não se encaixa no reino, né? Vírus é uma derivação de bactérias, né? Mas não é considerado um ser vivo. É um material genético com proteína disperso, né? Relativamente autônomo. Se bem que ele é vivo, né? Porque um vírus pode acabar com a gente. Não se encaixa dentro do conceito de vida. Né? Então, tem outras variáveis, não é só a multiplicação que caracteriza a vida. Então, os reinos, eles foram feitos assim para organização, né? Até dentro de cada reino, Animalia, Plantae, Fungi, Protistas, eles também têm uma outra forma de organização. Por exemplo, Animalia tem a espécie, subespécies, para ter uma forma de organização, né? Dentro da natureza. E aí, para organizar todas essas espécies que nós temos. Você quer falar um pouquinho de cada uma delas, assim ou não? Porque aí eu posso passar para frente. Eu acho assim, Animalia tem a questão dos animais mesmo, né? Que são esses seres que são desprovidos da questão do clorofila, que entra no Plantae. Aí eu acho assim, é uma coisa muito ampla, né? Não, mas de modo geral, assim. Então, os Animalia entre os animais, mamíferos, herbívoros, uns seres mais complexos. O Plantae são as plantas, as algas. Fungi entre os fungos, aí o Protista e o Monera, me desculpe que eu não estou recordando muito bem. Desse reino protista vão entrar os protozoários, de modo geral, algumas algas que fazem fotossíntese também são enquadradas nesse reino protista, e aqui dentro de Monera são basicamente as bactérias, as cianobactérias, né, que é uma parte aí desse grupo que também vai fazer fotossíntese, né, as cianobactérias. De modo geral, é isso que ela falou mesmo. Sim? Obrigada, professora. Passando então para a pergunta na Fatologia, página 8, 9ª linha. Há solução a curto, médio prazo para os metais pesados envenenando o meio ambiente e os organismos vivos? E para o tráfico de animais? Futurologia, você vai ver o que você... Está querendo uma solução em relação ele pergunta se há solução a curto, pesados. médio prazo. Se você, a sua opinião, né? Porque... Sim, Bom, em relação aos metais pesados, né, se tem alguma forma... Não, eu não tenho... Infelizmente, eu não saberia responder. E quanto ao tráfico de animais, eu acho assim que as pessoas deveriam tomar mais conscientização em relação a não comprar animais assim de qualquer lugar, assim, para não incentivar o tráfico, né? Mas aí volta aquela discussão da educação, né, e da cultura, porque me lembro que o professor Valdo conta lá em Niterói, eu morava em Niterói também. Tem um local lá que vendia muitas aves, assim, ainda vende, eu acho. E ele dizia que ele morou lá um tempo, né, ou pelo menos tinha uma casa lá numa região lá, que ele passava ali, comprava todos os pássaros para vender, e aí chegava lá e soltava todos eles. Mas assim, é ótimo, é uma iniciativa muito boa, mas assim, em termos gerais, não resolve, né? Porque teria que ser uma educação mais generalizada. Então, agora, os metais pesados também não tem essa... Porque quem solta mais metais pesados, assim, é a empresa, né? Sim, mineração também, com mercúrio, né? A mineração é meio difícil de você controlar, por causa dos garimpeiros e tal. Só quando é uma empresa mineradora. Mas eu acho que já tem, o governo já tenta fazer isso, mas tem questão de prevenção, né, também.
Mas é bem difícil, né? Então, é difícil, mas assim, tem questão de tratamento também, às vezes é liberado na água, alguma coisa assim. E tem metais pesados também dentro como que é o nome? Dentro da agronomia mesmo, por exemplo, que eles jogam agrotóxico e acaba. Isso aí, né? Por isso que é importante as pessoas verificarem, né, se o produto tem agrotóxico. Mas assim, se a comunidade, se as pessoas elas começarem a valorizar mais isso, acho que os produtores eles vão assim diminuir essa questão de agrotóxico também, talvez, e diminuir os metais pesados. Simara, ali na fatologia, você falou da urbanização levando à diminuição e fragmentação dos habitats naturais. Como que você vê que tipo de urbanização ou não urbanização, que tipo de assentamento humano assim a gente tem que pensar para evitar essa urbanização que fragmenta e diminui, né, a biodiversidade? Com o decorrer dos anos, as pessoas elas estavam saindo do meio rural para a área urbana e cada vez mais crescendo. Houve esse crescimento, só que não houve, por exemplo, assim, como que eu vou explicar? Isso, não houve um planejamento urbano, né? Essa era a palavra. E a partir do momento, assim, mas não só um planejamento urbano, mas voltado também à questão ambiental. Porque quando você urbaniza um lugar, a maior parte das vezes você acaba impermeabilizando o lugar, acaba fragmentando muitas das áreas. Por exemplo, eles devastaram grandes áreas, a Amazônia é um caso disso, né, para urbanizar o lugar e acabar deixando muitas espécies sem moradia, sem habitats, né? Até aqui no Paraná tem o corredor da biodiversidade, que eles fazem isso para assegurar, né, que eles consigam transitar de um lado para o outro por causa dessa fragmentação que ocorreu durante esses anos aqui nesses lugares, né? Então, assim, tem que arrumar uma forma, um meio de urbanizar, sim, mas tentar ao máximo possível não retirar o habitat das outras espécies. Isso acaba influenciando, né? Quando um habitat é fragmentado, muitas das vezes pode diminuir a espécie porque não tem lugar, né, para morar. Isso. Lucimara, você conhece algum estudo, algum trabalho que fale sobre a biodiversidade aqui do Paraná? Porque assim, eu fico vendo, o Paraná, a vocação dela é agricultura e é uma agricultura com agrotóxico, né? Você olha do avião assim, dá até pânico de ver. Você, a cidade, é um ovinho implantado naquele contorno todo de agrotóxico, e o vento está ali, você respira esse ar aqui. E eu fico me perguntando se isso não afeta, apesar de ter a nossa grande mata, floresta aí, mas eu me pergunto se já tem algum estudo com relação a influência disso nos animais, nas demais plantas, por exemplo. Eu sei que a agricultura orgânica, eles fazem uma plantação no entorno, como se fosse muro, né, de proteção e tal. Mas eu não sei se isso é o suficiente. Você sabe de algum estudo assim, você conhece? Algum estudo voltado à biodiversidade. Né? Assim... Mais no Paraná. No Paraná, né? Olha, eu não conheço assim agora, assim, eu sei que tem várias assim, pessoas estudando em relação a isso, por exemplo, no Parque das Aves, até esses dias atrás eles estavam falando sobre a questão da biodiversidade, teve o ano de 2010 que foi voltado para a biodiversidade. Mas assim, grupo de estudo e alguma coisa voltada mesmo assim, para isso, aqui no Paraná, eu não conheço. Você sabe que o Parque das Aves, ele compra grande parte da produção aqui da horta orgânica para dar para os animais. Eles têm esse cuidado. Sim, ali no Parque das Aves mesmo, eles tomam cuidado com os animais, porque a maior parte é de tráfico.
Então, eles vêm todos machucados, as aves todas feridas, e aí tem até um centro veterinário ali dentro que eles cuidam das aves, né? E aí, por isso que eles tomam maior cuidado, para não ter mais nada que vá levar eles à morte. Então... no governo do estado tem um programa chamado Paraná Biodiversidade. Paraná o quê? Paraná Biodiversidade. Biodiversidade. Mas, em termos de pesquisa, assim, tem nas diferentes universidades. Então, tem levantamento de plantas, por exemplo, lá o pessoal de Curitiba, aí peixes, tem pessoal de Maringá. Então, em diferentes universidades tem esses levantamentos. Agora, o único, assim, ainda não tem. Agora, a gente aqui na região teve algumas alunas que fizeram estudos sobre impacto de agrotóxico em agricultores. Aí, sim, já tem alguns dados realmente que o índice é bem expressivo. Né? Porque eu vejo na televisão, tem uma das televisões aí que tem uma propaganda, até de 2 cantores, eu não me lembro o nome deles agora, que eles falam assim, que é a salvação do Paraná, em nome do Paraná, que é um projeto que eles têm, mas é de não deixar o vidro, a garrafa de agrotóxico jogada, é para recolher. Eles não falam da não aplicação dos agrotóxicos. E colocam isso como se fosse, assim, a salvação da lavoura aqui do Paraná. Para não reutilizar. Não, é que essa aí... Que é um problema também, eu concordo, mas não é... Esses frascos de agrotóxico tem que tá dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que você tem que devolver, tem que fazer a tríplice lavagem para poder devolver, porque ele pode acabar contaminando o solo e outras coisas mais. Então, é obrigatório, está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que diz que você tem que fazer isso, você tem que lavar e devolver aonde você comprou. Só que aqui no Paraná, como a gente mora do lado da fronteira, muitas das vezes eles trazem contrabandeado alguns vidros de agrotóxico e acabam não devolvendo para quem eles compraram. Entende? Então, acaba, de forma indireta, prejudicando o meio no qual está inserido, né? Lucimara, na Fatologia, página 8, 4ª linha, de baixo para cima, favor falar um pouco mais sobre a bioética e a preservação da vida. Então, assim, no meu ponto de vista, bioética é a ética com a vida, né? Então, se você tem ética em relação à vida, se você... Vai, continua. É por causa do barulho. Sejamos fortes. Então, é porque aqui está tendo um barulho de fundo aqui. Então, em relação a isso, a bioética, né, o respeito pela vida, até que coloca ali no final. Então, assim, se você tem respeito pela vida, se você está tentando agir o melhor possível em relação aos outros, você, de certa forma, você vai estar preservando aquela vida, né? Então, você vai estar ajudando, né? Você conhece a proposta do Leonardo Boff, que fala sobre a convergência entre a ética e a ecologia integral, dentro de uma visão holística, na qual ele abrange outros conceitos como ecologia ambiental, social e mental e o conceito de Gaia? É do Leonardo Boff. Você conhece? Não, eu não. Então vamos adiante. Eu cheguei a ouvir do Gaia, né? Que é aquela... Sim. Mas não... Vamos adiante aqui. Com a construção do lago de Itaipu, a natureza se transformou. O clima mudou, espécies de peixes desaparecem e os animais que não morreram fugiram para refúgios secos e comunidades inteiras de pessoas tiveram que se adaptar em outros locais. Qual sua opinião sobre a construção da usina de Belo Monte, na floresta amazônica, em relação à biodiversidade? Assim, toda vez que você vai fazer uma construção de grande porte, como esse, né? Até eu coloquei que você tem que fazer um relatório antes de qual impacto que você vai causar, né? Ali no caso da Itaipu, eu não tenho certeza, mas acredito que eu nunca vi nenhum relatório de impactos que eles fizeram e realmente
grande parte da biodiversidade foi devastada. Em relação a Belo Monte, né, acredito eu que temos, assim, é caro a questão da tecnologia ali, sustentável, energias limpas, né, colocar, ao invés de tentar colocar uma usina hidrelétrica, para não ocorrer isso de degradar, de matar espécies, tentar optar por essas energias limpas, né? Só que aí eu não sei muito bem dizer, né, se é necessário mesmo ali a usina de Belo Monte. Eu não tenho... Isso é controverso. Um fala que sim, outro fala que não. É que assim, ali é uma briga muito política uns no falam meio. que sim, que vai prejudicar a natureza, outros falam que não, que tem engenheiros que aplicaram estudos e falaram que não, que está tranquilo, que vai ter poucos impactos. Mas aí só vendo mesmo na prática ou aprofundando mais essa pesquisa. Na culturologia, página 10, será que não caberia colocar a monocultura agrícola por destruir ecossistemas e a biodiversidade? Então, a monocultura, ela acaba degradando o solo por causa que, como eu vou dizer... desculpa, eu estava achando que estava perguntando, né? Não, mas pode continuar respondendo. Sobre a monocultura, assim, o correto era fazer não só não a monocultura, mas prover várias, assim, outras culturas de plantações, sim, para enriquecer o solo, né? Não tirar totalmente os nutrientes, degradar o solo, porque é através do solo que vai vir novas espécies, principalmente na área vegetal. Sim, aí quanto colocar na culturologia, a gente vai analisar depois, pode ser? Pode ser, sim. Qual sua opinião sobre a reabertura da estrada do Colono no Parque Nacional do Iguaçu? Teria alguma notícia a respeito? Então, assim, eles estão fazendo ainda os estudos, já tentaram falar sobre construir pontes por cima dessa estrada do Colono. Muitas pessoas reclamam que a estrada do Colono não é aberta porque economiza tempo, eles queriam aberta por causa que ia diminuir um certo tempo, né? Se abrir, acredito eu, se abrir a estrada do Colono, vai estar abrindo portas para entrar pessoas e acabar degradando pouca coisa que tem ali ainda, né? Então, assim, eu acho que tem que ser democrático, ver o que é o melhor, mas eu acho, assim, na minha opinião, que não seria indicado abrir novamente aquela estrada do Colono, porque iria degradar o meio que ainda tem. Então, Lucimara, a gente agradece demais e parabeniza você pela sua apresentação, né? A gente espera outros verbetes de você, quantos você queira fazer, tá certo? E a gente agradece a presença de todos vocês. Espero contar com vocês nos próximos debates. Agradecemos as perguntas dos teletertulianos. Foram 18 perguntas, bem intensa, né, a tertúlia, tá? E nós passamos então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 24 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Hoje teremos o recado da Keiko sobre o programa Verbetografia, da Regina Camilo sobre o curso Acertos Kármicos. Boa tarde. A Pré-IC de Verbetografia, em parceria com o CAEC, convida a todos os interessados em escrever o verbete pessoal para a Enciclopédia da Conscienciologia e, desta forma, se integrar à megagestão grupal, né, a exemplo da neoverbetógrafa Lucimara. Então, a fazerem o programa Verbetografia, na edição EAD, de ensino à distância. Este programa oferece aulas que esclarecem o conforme, o conteúdo e a forma, e técnicas para desenvolver cada sessão do verbete. Semanalmente serão disponibilizadas aulas gravadas no ambiente Moodle. Essas aulas poderão ser baixadas, né, em qualquer momento e assistidas quantas vezes o aluno quiser.
E também aulas online às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, para auxiliar, né, para tirar as dúvidas e debater a produção verbetográfica semanal. As correções e sugestões, né, também são enviadas via e-mail para cada participante. Esse programa inicia-se no dia 8 de agosto, com duração de 3 meses. As inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC por telefone 45 3525 2652 ou pelo site caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar para o curso Acertos Kármicos do professor pesquisador Leandro Silva. O professor Leandro Silva, ele é especialista em holocarmalogia e nesse curso ele vai trazer a experiência dele de pesquisas de mais de 10 anos sobre a África. Então ele vai trazer relatos retrocognitivos da vida dele na África, a relação da família dele em relação a todo o movimento negro brasileiro, e ele vai trazer a casuística, por sincronicidade, de uma consciência chamada Angari Maathai, que ela teve um papel muito importante e ela trabalhou em termos do mundo, do que ela chamou de cinturão verde, e a importância disso em mudanças culturais e também de biodiversidades na África. E por sincronicidade hoje, eu acho que esse curso ele tem tudo a ver com o que nós debatemos hoje. O curso do professor Leandro Silva será no dia 18 de agosto, na Sala da Reconsciência, lá no Discernimento. O horário é das 9h às 18h, e quem tiver interesse, procure os voluntários da Reconsciência ou entre no nosso Facebook. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Holopensene autocoercivo, da professora Adriana Lopes. Boa tarde a todos e até amanhã.